E na crise, passando para a pauta política, um dos problemas, né, uma das pedras no sapato, é porque dificulta a burguesia de manter, né, essa máquina de moer gente funcionando sem solavancos, sem crise, né? E o Bolsonaro dá a sua contribuição, né? Porque ele entrou aqui com o pedido do impeachment apresentado, né, do Alexandre de Moraes. O STF apresentou o seu repúdio, né? Apareceu na brecha também um blogueiro bolsonarista que, diante da nossa colocação contra o STF, já se animou a pedir o impeachment, né? Pedir a prisão do presidente nacional do PCO, o companheiro Rui Costa Pimenta. Então, o Oswaldo Eustáquio, um abraço aí para o blogueiro bolsonarista que pediu a prisão do presidente do PCO, né? Agora, vamos tratar do problema do impeachment que o Bolsonaro pediu, porque ele já está com o dedo no gatilho aí para mais um pedido de impeachment. A crise continua se avolumando, né? Como é que a gente pode analisar esse caso, Antônio Carlos? Problemas com o som? Opa, a situação, como você destacou, ela é de fato muito interessante, porque, como diz o ditado popular, casa que falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. No caso aqui, a crise econômica provoca uma enorme ranca-rabo, né, entre os setores da burguesia, para ver quem comanda o assalto ao botim, né, quem vai ficar com a esfolação da classe trabalhadora. Porque, como você destacou, houve um aumento na arrecadação, mas não houve aumento nos gastos públicos, na saúde, na educação, nos salários que estão congelados, né? Pelo contrário, a política da burguesia, como a gente vê nos últimos dias, se intensificou a política de esfolar ainda mais, né? Nós temos o Congresso discutindo aí, aprovando a mini-reforma trabalhista, a MP 1045, né? Que permite, por exemplo, aos estados e municípios contratar os trabalhadores até por meio salário mínimo, né? E sem nenhum tipo de direito, sem 13º, sem férias, tudo a pretexto de garantir o trabalho voluntário. Olha que coisa linda, é a volta, né? Por isso mesmo a medida provisória é chamada de medida provisória MP da escravidão, né? Nós temos a reforma em trânsito no Congresso, a PEC 32, que trata da reforma administrativa. Bom, é bom destacar que essas políticas de ataque, inclusive as privatizações, são apoiadas por toda a direita, né? Nessa hora não tem disputa entre bolsonaristas e científicos, partidos de centro, terceira via. A via deles é uma única via: esfolar, né, até a última gota de sangue dos trabalhadores. Bom, mas essa situação vai acirrando a disputa, né? E o Bolsonaro, essa semana, um destaque da semana foi o pedido de impeachment, né, do ministro do STF, encaminhado pelo Bolsonaro, que, mais do que uma ação ofensiva, é uma ação de quem está acuado, né, atacado pelo PSTF, né? Eu diria que é o partido do Supremo Tribunal Federal, né? Porque o judiciário está se mostrando claramente como um partido político, né? Um dos partidos da terceira via, né? Atacando de maneira, pisoteando a Constituição, né? O amigo aí que pediu, bolsonarista que pediu, se é que a gente pode dizer que é amigo, que pediu a prisão do amigo da onça, do Rui Costa Pimenta, ele tem uma razão parcial em dizer, porque se adotado o critério, né, que o STF pôs em uso, né, contra o Bolsonaro, todo mundo pode parar na cadeia. Todo mundo que não tem a mesma opinião que o STF, né? É o caso dos bolsonaristas, é o caso do PCO, é o caso de milhões e milhões de brasileiros. Vai faltar cadeia, né? Porque, com certeza, aqueles que concordam com o STF, por exemplo, que mandou prender o Lula, né, sem nenhum crime, né, sem condenação, e agora foi obrigado a reconhecer que estava tudo errado, jogou tudo na lata do lixo, né?
obviamente, essa posição não vai encontrar apoio na imensa maioria dos brasileiros, né? E, obviamente, também o que está sendo feito com o presidente Bolsonaro, o presidente ilegítimo, que o STF elegeu, diga-se de passagem, né? Foi o voto do Barroso e de outros ministros que garantiram a eleição fraudulenta do Bolsonaro sem a participação do Lula nas eleições de 2018. Não tem o menor cabimento. O STF resolveu atacar Bolsonaro, colocando na cadeia presidente de partido que estava oferecendo legenda para o Bolsonaro participar das eleições, o Roberto Jefferson, né? Resolveu mandar invadir casa de político que apoia o Bolsonaro e que é contra o STF, como é o caso do cantor sertanejo e ex-deputado o Sérgio Reis, nessa semana, né? Que ameaçaram até o Sérgio Reis proibiram o Sérgio Reis de tocar, como é que chama? Esqueci o nome do instrumento que ele toca. O berrante? O berrante. Proibiram ele de se aproximar do Congresso Nacional, do STF, da Praça dos Poderes e tocar o berrante. Talvez eles estavam sentindo ameaçado de que o Sérgio Reis ia chamar a boiada contra o Moraes e todo o STF. Bom, mas, obviamente, no meio de tudo isso daí, o STF publicou nota, como se fosse um partido político, expressando a sua opinião. Que interessa a opinião dos ministros do STF, né? Quando muito, eles deveriam se ater a examinar as coisas de acordo com a Constituição. Se, por exemplo, o presidente da República, que a gente pode estar de acordo ou não, requereu um procedimento junto ao Congresso, ao Senado Federal. Quem deveria julgar sobre isso é o Senado, né? Não caberia ao partido do STF se posicionar, fazer campanha, ir à Rede Globo, né? Adotar. Daqui a pouco o STF vai convocar um ato público, né? Vai chamar aí a tropa da Rede Globo. Na realidade, eles já estão fazendo, estão em campanha política, né? Eu queria só destacar, para a gente fechar, de repente, esse tema, o papel vergonhoso da esquerda, né? Gente da esquerda que adotou aí o careca do Alexandre de Moraes como se fosse um ícone, meu herói, né? Ele virou o novo Kojak da esquerda brasileira. Você abre aí as mensagens, é uma coisa vergonhosa de ver quanta gente... O pessoal já admirou Gilmar Mendes, já uma coisa, né? Um ministro, né? Inimigo dos sem terra, amigo dos latifundiários assassinos, né? Pessoa que comandou aí pessoalmente a operação golpista, um dos chefes do golpe no judiciário. Agora, o Alexandre de Moraes é um tucano de corpo e alma, né? Participou dos governos do PSDB em São Paulo, foi ministro da Justiça do Temer, né? E o pessoal agora, porque ele está agindo para fazer uns ataques ao Bolsonaro pelo interesse que setores da burguesia têm em relação a isso, e a gente vê o papel vergonhoso de gente da esquerda batendo palmas para Alexandre de Moraes, querendo transformar o Alexandre de Moraes em quase um santo, né? Um verdadeiro ícone da democracia, né? Sendo que, obviamente, o Supremo, nessa situação, tem lado, né? Toma partido, é um dos partidos que apoiam as posições dos setores que se emblocam em torno da terceira via, né? E estão no meio de toda essa discussão golpista que levou aí os ex-presidentes, nessa semana, a consultarem os generais sobre o perigo de golpe. Mas esse tema eu vou passar para você comentar.